Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu não sabia que existia. Juro pelos ossos de Benedito que não sabia. Quando o homem do cartório me chamou, aquele de óculos finos, que falava depressa demais para quem tem pouca escolaridade, eu fui achando que era engano. Engano de nome, engano de endereço, ou alguma conta atrasada que tinha virado processo, porque herança não é coisa que chega para mulher como eu. Sou Iracema Luz, viúva de Benedito Luz, que morreu de infarto no roçado numa terça-feira de sol brabo, em agosto de 2019. Deixando 3 filhos criados na raça, uma dívida no banco cooperativa e uma casa de adobe que nem nome no papel tinha. A casa era do patrão. Sempre foi. Mas a herança chegou. Uma prima distante de Benedito, Doralice, que eu mal conhecia, só tinha visto em 2 batizados e um velório, morreu sem filhos, sem marido, sem quase nada. E deixou para mim, por razão que o cartório explicou com palavras compridas que eu não entendi direito, um rancho no limite do Maranhão com o Pará. 52 hectares de terra vermelha, uma casa de barro, um poço e o silêncio de quem não tem vizinho. Quando o homem terminou de falar, eu perguntei: "Tem alguém que mora lá?" "Não, senhora, faz anos que está vazio." "Por quê?" Ele olhou para o papel. Depois me olhou. Depois olhou para o papel de novo. "O último morador ficou doente. Da cabeça." Eu não perguntei mais nada. A notícia da herança chegou na mesma semana em que o dono da casa onde eu morava, que não era minha, mas que tinha sido minha vida por 11 anos, me chamou na sala e disse que tinha vendido o imóvel. Que eu tinha 30 dias para sair com tudo. Disse isso olhando para o lado, sem me encarar, como quem anuncia uma coisa pequena. Uma incomodação administrativa. Eu voltei para o quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para as mãos. Eram mãos velhas para uma mulher de 47 anos, calejadas, grossas nas juntas, com aquela linha escura que entra nos vincos e não sai nem com sabão. Mãos que tinham lavado roupa de gente rica, esfregado chão de hospital, ordenhado vaca no frio da madrugada, enterrado marido. Mãos que tinham segurado filho doente e rezado em silêncio, porque médico custa dinheiro que não existe. Meus 3 filhos já estavam criados, é verdade, já tinham saído, mas o menor, Ariovaldo, tinha voltado com a esposa grávida de 6 meses, porque o emprego na cidade tinha acabado. Dormia no meu quarto, cedido por mim, enquanto eu dormia no sofá com uma toalha por cobertor. 30 dias para sair com tudo. Eu olhei para as mãos e pensei, não existe mais fundo, esse é o chão. Mas o chão cedeu. Peguei o ônibus numa quinta-feira de manhã. Ariovaldo queria ir, mas eu disse que não precisava, que era só ver e voltar. Menti. Sabia que se eu fosse, não voltava sozinha. Levei uma muda de roupa, a Bíblia de Benedito, e uma foto dos 3 filhos quando eram pequenos, que eu carrego na bolsa desde o dia do velório dele. A estrada de chão começou depois do município de Buriticupu. O ônibus ia até certo ponto, depois eu peguei carona com um homem que levava galinha em gaiola na caçamba. Não falamos nada no caminho. O vento quente entrava pela janela e trazia cheiro de capim queimado e terra ressecada. O céu tinha aquela cor de latão velho, sem nuvem, sem promessa. O homem me deixou num cruzamento sem placa. "É por ali", ele disse, apontando para uma trilha de mato fechado. "Umas 2 léguas. Tem casa lá?" "Tinha", ele respondeu, e arrancou com as galinhas cacareando. Eu fui a pé. O mato era alto nos 2 lados, capim navalha que cortava a canela e a poeira subia fina e vermelha a cada passo que eu dava. O sol estava de frente, forte, aquele sol das 3 da tarde que não perdoa. Suava frio por baixo do calor, que é um jeito esquisito de suar, mas é o jeito que o corpo encontra quando a alma está com medo. Antes de ver a casa, eu ouvi o silêncio dela. Tem um silêncio de lugar vivo, com inseto,
com pássaro, com vento, e tem um silêncio de lugar parado. O silêncio da casa era o segundo tipo, como se até o ar tivesse desistido de circular por ali. A casa apareceu depois de uma curva, pequena, de barro escuro, com o telhado de telha francesa que o tempo tinha amassado no canto direito. A parede da frente tinha uma rachadura larga, de cima a baixo, que parecia um corte. O mato tinha tomado o terreiro, alto, amarelo, com aquelas flores roxas que crescem onde ninguém capina. A janela da frente estava fechada com tábua pregada. Eu parei. Fiquei olhando por um tempo que não sei medir. Então, pensei nos filhos. Pensei no sofá. Pensei nas mãos. E entrei. O cheiro foi a primeira coisa. Pesado, fechado, com aquele fundo de madeira apodrecendo e algo mais. Não de bicho morto, não exatamente, mas de coisa que ficou muito tempo sem ar. Como quando você abre um baú que pertenceu a defunto. A sala era pequena, com um banco de madeira encostado na parede e uma mesa baixa no centro. Tinha um copo em cima da mesa, só um copo. Virado para baixo, como quem cobre alguma coisa ou como quem acabou de beber e virou o copo do avesso por hábito. No chão, terra batida, com marca de varredura antiga. Alguém tinha varrido aquela casa uma última vez. Com cuidado, com intenção. Fui passando pelos cômodos devagar. 2 quartos pequenos, um fogão de barro na cozinha, uma pia de cimento com uma torneira enferrujada que não dava água. No fundo, uma porta que dava para o quintal. Essa estava aberta, só encostada. E quando eu empurrei, ela gemeu num som longo que atravessou tudo. O quintal tinha um poço, coberto com uma tábua pesada, presa com uma pedra em cima. Eu olhei para o poço e o poço ficou quieto. Voltei para dentro. Naquela primeira noite, sentada no banco da sala com a Bíblia de Benedito no colo e a vela que tinha comprado em Buriticupu queimando na mesa, eu tomei a decisão. Não era coragem, nunca foi coragem. Era a conta que não fecha de outro jeito. De um lado, sofá emprestado, barriga dos filhos, Ariovaldo com filho chegando, 27 dias que ainda sobravam antes de ter que sair para nenhum lugar. Do outro lado, 52 hectares, casa de barro, poço coberto com pedra, silêncio que pesava. A conta só fechava de um jeito. Ia buscar Ariovaldo e a mulher dele. Ia limpar aquela casa. Ia fazer daquele lugar o que sempre precisou ser feito com os lugares esquecidos. Ia fazer ele viver de novo. Apaguei a vela. No escuro, a casa fez um barulho. Um estalo curto, seco, como madeira se acomodando. Eu falei baixinho, mais para mim do que para casa. Eu sei que você não está acostumada com gente, mas eu vou ter que ficar. A casa não respondeu, mas o silêncio dela mudou um pouco, ficou diferente, e eu não soube dizer se era melhor ou pior. Ariovaldo chegou numa segunda-feira com a mulher Vanessa e 2 malas que mal fechavam. Ela estava no 8º mês, barriga grande, o rosto cansado de quem carrega mais do que peso de filho. Não reclamou de nada. Só entrou na casa, olhou em volta, passou a mão na parede rachada e disse: "A gente dá um jeito, dona Iracema." Gostei dela mais ainda naquele momento. Ariovaldo já era diferente. Ficou parado no terreiro, olhando para casa com aquela expressão que os homens fazem quando não querem dizer o que estão pensando, mas o rosto entrega de qualquer forma. Expressão de dúvida, de coisa que não fecha. "Mãe", ele falou devagar, "esse lugar é longe de tudo." "Eu sei." "Longe mesmo." "Eu sei, Ariovaldo." Ele ficou quieto. Depois, pegou as malas e entrou. Os primeiros dias foram de guerra. Não tem outra palavra para descrever o que é tomar um lugar de volta do mato. O capim-navalha tinha crescido até a janela, e quando a gente roçava, subia um cheiro forte de seiva verde e terra úmida que ficava na garganta. As abelhas que tinham feito morada debaixo do beiral precisaram ser removidas com fumaça e paciência. O telhado amassado deixava entrar luz num ponto que, quando chovesse, ia deixar entrar água também.
A parede rachada eu cobri com barro novo, misturado com palha seca, do jeito que aprendi quando criança, do jeito que minha mãe me ensinou sem saber que um dia eu ia precisar. Minhas mãos voltaram ao estado que conhecem de cor. Feridas nos dedos, calos novos por cima dos velhos, aquela dorzinha surda no pulso direito que Benedito sempre massageava antes de dormir sem eu pedir. Benedito. Às vezes, no meio do trabalho, eu parava. Um segundo só. E sentia a falta dele não como pensamento, mas como coisa física. Um buraco no peito que o trabalho tampava, mas não fechava. Continuava. Foi no quarto dia que eu encontrei a parede. Eu estava limpando o quarto dos fundos, que seria o quarto de Ariovaldo e Vanessa, raspando o barro velho das paredes com uma espátula de cabo quebrado, quando notei um trecho diferente. Era um retângulo de uns 60 centímetros de largura por talvez 80 de altura na parede do fundo, bem no canto onde a luz da janela não batia direito. O barro ali era mais claro que o resto, mais liso, com uma textura levemente diferente, como quando você passa a mão numa costura e sente a linha mesmo sem ver. Eu parei. Passei a palma da mão devagar naquele trecho. O barro cedeu um pouco. Só um pouco, como uma porta que não está travada, só encostada. Chamei Ariovaldo. Ele veio, olhou, passou a mão no mesmo lugar, bateu com os nós dos dedos. O som foi oco. A gente se olhou. Tem coisa aí dentro, ele disse. Eu sei. A senhora quer abrir? Fiquei olhando para a parede por um momento. O coração batia mais rápido do que devia para uma situação de barro e espátula. Mas tem coisas que o corpo sabe antes da cabeça entender. Quero, eu disse. Levou quase uma hora. O barro era firme, mas Ariovaldo foi devagar, com cuidado, usando a espátula e depois a mão, tirando em pedaços. Vanessa ficou na porta do quarto, olhando sem falar, uma mão na barriga. Quando o buraco ficou grande o suficiente, Ariovaldo enfiou o braço. Silêncio. Depois, ele puxou. A caixa era de madeira escura, pequena, do tamanho de uma caixa de sapato, presa com um fecho de metal enferrujado que Ariovaldo forçou com a faca. Quando abriu, os três ficamos olhando sem falar por um tempo que pareceu comprido. Moedas. Antigas, amarelas, com aquele brilho opaco de coisa que viveu muito tempo no escuro. Não eram poucas. Enchiam a caixa até quase a borda, com um papel dobrado em cima, amarelado, escrito com letra trêmula que mal dava para ler à luz fraca do quarto. Ariovaldo pegou o papel com cuidado, como quem pega coisa de defunto. Me entregou. Eu li devagar, em voz alta, porque Ariovaldo lê com dificuldade e eu queria que ele ouvisse cada palavra. A letra era de homem velho ou de mão doente. As letras escorregavam. Algumas palavras repetidas sem sentido aparente, como se quem escreveu tivesse parado, olhado para o lado e recomeçado com medo. Quem achar isso, Deus mandou. Não confie em ninguém do lugar. Esse ouro pertenceu ao meu pai e ao pai do meu pai, e ninguém tem direito sobre ele a não ser a família. Eu escondi porque eles vieram. Vieram mais de uma vez. Eu sei quem são, mas não posso escrever o nome porque se escrever e eles acharem esse papel antes de você, a coisa piora. Durma com um olho aberto. Eles vêm de noite, sempre de noite. Se você estiver lendo isso, quer dizer que eu não consegui guardar. Guarde você. E corra antes que eles descubram que você encontrou. Eu dobrei o papel. O quarto estava quente, mas eu senti um frio que desceu pela espinha devagar, como água fria escorrendo. Vanessa falou baixinho. Meu Deus! Ariovaldo ficou olhando para a caixa. Mãe, o que a gente faz com isso? Eu olhei para as moedas, depois para o papel na minha mão, depois para a janela do quarto, que dava para o quintal, e além do quintal, para o mato escuro que começava logo depois da cerca velha. Fecha a janela, eu disse. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na sala, no banco de madeira, com a vela acesa e a Bíblia aberta no colo, sem ler. O papel estava dobrado dentro da Bíblia.
A caixa estava escondida debaixo do meu colchão, porque era o único lugar que eu tinha certeza que ficava do meu lado. A casa fazia seus barulhos noturnos, os estalos de madeira se contraindo com o frescor, o vento que entrava pela fresta da porta, os grilos lá fora, constantes, aquele som que parece silêncio, mas não é. Benedito sempre disse que o campo à noite tem uma voz própria, que se você aprende a ouvir, ele te conta o que o dia esconde. Eu nunca soube ouvir direito quando ele estava vivo. Fiquei aprendendo depois que ele foi embora, porque aí o silêncio deixou de ser companhia e virou obrigação. Mas aquela noite, o campo estava contando uma coisa que eu não queria ouvir. Por volta da meia-noite, os grilos pararam. Não foi aos poucos. Foi de uma vez, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Eu levantei do banco devagar, fui até a janela da sala, não abri, fiquei de lado, olhando pelo espaço fino entre a tábua e a parede, onde a luz da lua entrava em faixa estreita. O terreiro estava quieto, o capim não se mexia, mas tinha uma sombra perto da cerca do fundo que não estava lá quando eu tinha olhado antes de apagar a vela da cozinha. Uma sombra comprida, parada, no limite entre o terreiro e o mato. Meu coração foi lá embaixo. Fiquei olhando por um tempo que não sei medir. A sombra não se mexeu, mas também não sumiu. Depois, devagar, os grilos voltaram, e a sombra não estava mais lá. Eu voltei para o banco, sentei. Coloquei as mãos no joelho e vi que estavam tremendo. Não muito. Aquele tremor miúdo que começa no fundo do músculo quando o corpo processou o medo antes da cabeça. Respirei fundo. Pensei no papel. Eles vêm de noite. Sempre de noite. Pensei nas moedas. No homem que escreveu aquilo com mão trêmula. No que tinha acontecido com ele. Pensei nos meus filhos. Ariovaldo. Vanessa. O bebê que ainda não tinha nome. E entendi, naquele banco de madeira dura, com a madrugada pesando do lado de fora, que eu tinha entrado em alguma coisa. Não sabia ainda o tamanho, não sabia ainda as bordas, mas tinha entrado. E sair de mão vazia não era mais uma opção. Não porque o ouro me cegou, que não cegou, mas porque aquilo que estava lá fora, qualquer que fosse, já sabia que a gente estava aqui. Fuga não me salvaria. Só resolveria a situação de quem estava do outro lado da cerca. De manhã cedo, antes de Ariovaldo e Vanessa acordarem, eu saí para o quintal com uma enxada. Fui até o canto mais distante da casa, perto de um pé de ingá que crescia torto perto da cerca. Cavar ali demorou mais do que eu esperava, porque a terra estava seca e dura como tijolo. Mas eu cavei, fundo, com as duas mãos e a enxada e a teimosia que é a única herança que minha mãe me deixou. Coloquei a caixa dentro, cobri com terra, pisoteei por cima, espalhei folhas velhas. Voltei para casa, lavei as mãos na pia enferrujada com a água que Ariovaldo tinha buscado no riacho no dia anterior. Olhei para o espelho pequeno e rachado que estava pregado na parede da cozinha. A mulher que me olhou de volta tinha olheiras fundas e terra nos cabelos e uma expressão que eu reconheci porque já vi antes. Era a expressão que eu tinha quando Benedito morreu, e eu precisei atravessar o velório sem chorar, porque se eu chorasse, os filhos choravam, e aí eu não teria mais forças. Era a expressão de quem decidiu alguma coisa difícil e vai carregar essa decisão sem pedir ajuda de ninguém. Ariovaldo entrou na cozinha coçando a cabeça. A senhora dormiu? Dormi, eu menti. Tem cara de não. Vai buscar mais água no riacho. Vanessa vai precisar tomar banho hoje. Ele me olhou por um segundo. Depois pegou os baldes e foi. E eu fiquei na cozinha, olhando pela janela para o quintal, para o canto do ingá, enquanto o sol do Maranhão começava a esquentar tudo. A terra, o ar, o telhado, a mentira que eu estava construindo tijolo por tijolo para proteger minha família de um perigo que ainda não tinha rosto, mas que eu já sabia que tinha nome. O vilarejo mais próximo se chamava Boa Esperança, que é o tipo de nome que o Brasil dá para os lugares onde a esperança é justamente o que falta. Eram umas 30 casas espalhadas sem ordem.
uma igrejinha de blocos sem reboco, um mercadinho com 3 prateleiras e um freezer barulhento, e um bar que abria cedo demais e fechava tarde demais, que é o ritmo natural dos lugares onde o tempo não tem compromisso. Fui até lá numa quarta-feira, a pé, porque não tinha outro jeito. 2 léguas de estrada de chão, com o sol nascendo ainda, o capim molhado de orvalho batendo nas canelas, os sabiás disputando quem cantava mais alto nas moitas de Murici. Naquele pedaço de manhã, antes do calor rachar tudo, o Maranhão era quase bonito. Quase. Levei a lista que Ariovaldo tinha feito: sal grosso, fubá, óleo, querosene, sabão em pedra, arroz. As coisas básicas. As coisas que separam o habitável do abandonado. Fui com o dinheiro que eu tinha guardado no fundo da bolsa desde antes de sair de Buriticupu, contado e recontado tantas vezes que eu sabia o valor de cada nota sem precisar olhar. No mercadinho, o dono era um homem gordo de camiseta regata que me atendeu sem me olhar, pesando as coisas na balança antiga com aquela indiferença de quem já viu gente demais passar por ali e partir. Quando eu disse que estava morando no rancho da Doralice, ele parou. Me olhou pela primeira vez. O rancho lá do fim da trilha? Esse mesmo. Ele ficou quieto um segundo, depois voltou a pesar o fubá. Vai querer ficha? Ele perguntou. Ficha é crédito. É o caderninho onde o nome vai e o dinheiro demora a aparecer. Não, eu disse. Pago à vista. Ele assentou com a cabeça sem comentário. Mas eu vi, quando eu virei as costas para pegar o troco, que ele olhou pela janela do mercadinho na direção do bar do outro lado da rua. Guardei isso. Foi na saída do vilarejo que eu o vi pela primeira vez. Estava encostado numa cerca de arame, do lado de fora do bar, com um copo na mão que podia ser cachaça ou água, mas que pelo jeito que ele segurava parecia a primeira coisa. Homem de uns 50 anos, talvez menos, talvez mais, porque tem homem que a vida envelhece, por fora, antes da hora. Chapéu de palha, camisa xadrez, bota de borracha com barro velho. O tipo de homem que existe em toda estrada de chão do Brasil, tão comum quanto o capim e a poeira. Mas ele me olhou diferente. Não foi olhar de homem olhando mulher, foi outro tipo. Foi o olhar de quem estava esperando ver alguma coisa e viu. Eu passei sem parar. Mas depois de uns 20 metros, ele chamou. Senhora. Parei. Me virei devagar. Ele não tinha se mexido da cerca. Continuava com o copo na mão, mas o corpo estava levemente inclinado na minha direção, como antena que captou o sinal. A senhora é a que está no rancho do finado Tertulino? Sou, eu disse. Por quê? Ele demorou para responder. Tomou um gole do que estava no copo. Olhou para o chão. Depois me olhou de novo. Só queria saber se a senhora está bem. Aquilo não era pergunta de vizinho prestativo. Aquilo tinha textura de outra coisa. Eu não soube dizer na hora o que era, mas o corpo soube. Aquele aperto nos ombros, aquele enrijecimento que é o instinto animal que sobrevive em toda mulher que já precisou dele. Tô bem, eu disse. Obrigada. E continuei andando. Ariovaldo perguntou sobre o vilarejo quando voltei. Contei do mercadinho, do dono, da ficha que não aceitei. Não contei do homem da cerca, não porque quis esconder de propósito, mas porque ainda não sabia o que aquilo significava, e eu aprendi com Benedito que a gente não deve falar de coisa que não sabe nomear. Falar antes de entender é dar forma a algo que ainda não tem contorno, e forma dada antes da hora pode moldar errado. Ariovaldo passou o dia consertando o telhado. Eu passei limpando a cozinha com vinagre e água do riacho, tirando a camada de tempo das paredes, das prateleiras, do fogão de barro que eu ia reacender naquela noite pela primeira vez. Vanessa costurou as cortinas com um tecido que tinha trazido na mala, um estampado de flores azuis que ficou torto, mas ficou bonito. E o torto e o bonito às vezes moram muito perto um do outro. No fim do dia, quando o sol estava descendo e pintando o céu daquela cor de brasa apagando, sentamos os 3 no terreiro. Vanessa tinha feito um chá de erva cidreira com folhas que tinha encontrado crescendo no quintal.
Tomamos em silêncio, aquele silêncio bom de gente cansada que não precisa de palavra. Por um momento, aquele lugar pareceu possível. Por um momento, pareceu que a vida estava tentando recomeçar. O segundo encontro com o homem aconteceu 2 dias depois, e dessa vez ele foi até a casa. Eu estava no quintal do lado de fora da cerca, cortando com o facão os galhos de jurema que estavam avançando sobre o arame, quando ouvi o barulho de passos na trilha. Levantei a cabeça. Era ele. O mesmo chapéu, a mesma camisa, mas sem o copo. As mãos na lateral do corpo visíveis, o que percebi depois que era provavelmente intencional. Jeito de quem quer mostrar que não traz nada. Parou a uns 10 metros de mim. Bom dia, dona. Bom dia, eu disse. Não larguei o facão. Me chamo Eusébio. Sou de Boa Esperança. Nasci e me criei por aqui. Iracema, eu disse. O que o senhor quer? Ele tirou o chapéu. Esse gesto, de homem velho tirando o chapéu diante de mulher, ainda significa alguma coisa no interior do Brasil. Significa que ele foi criado com regra. Não necessariamente que é de confiança, mas que sabe o que é respeito, pelo menos na aparência. Vim avisar uma coisa, ele disse. Pode ser que a senhora já saiba, pode ser que não. Fala logo. Ele colocou o chapéu debaixo do braço. Olhou para o rancho por um segundo, como quem avalia distância, e depois me olhou. Esse rancho tem história, dona Iracema. O Tertulino, que morava aqui, era homem quieto, mas não era homem sem inimigo. Tinha gente que queria essa terra antes mesmo dele morrer. Gente que tentou comprar. Quando ele não vendeu, tentaram de outro jeito. Que jeito? O jeito que usa quando o legal não funciona. Eu deixei o silêncio aberto entre a gente por um momento. Por que o senhor está me contando isso? Eusébio olhou para o chão. Depois para mim. Tinha uma coisa no olhar dele que eu fiquei tentando classificar. Não era ameaça, não era pena. Era algo que ficava no meio, que eu conhecia, mas estava demorando para nomear. Culpa. Era culpa. Porque eu conhecia o Tertulino desde menino, ele disse baixinho. E eu não fiz o que devia ter feito quando devia ter feito. E ele foi embora sozinho, sem ninguém por ele. Isso fica na garganta da gente. Eu fiquei olhando para ele. O sol estava forte, a sombra das juremeiras cruzava o chão em linhas e os mutuns lá no fundo do mato gritaram aquele grito curto e alto que sempre me pareceu aviso de alguma coisa. Quem é essa gente? Eu perguntei. Que queria a terra. Eusébio colocou o chapéu de volta na cabeça. Esse gesto agora foi diferente. Foi o gesto de quem vai embora. Tem um homem, ele disse, começando a recuar pelo caminho que tinha vindo. Chama Valdomiro Canto. Tem comércio em Buriticupu, mas o dinheiro dele não vem do comércio. É ele quem manda por aqui, dona. E ele já sabe que tem gente nova no rancho. Parou, me olhou uma última vez. Tranca bem a porta à noite. E foi embora pela trilha, sumindo no mato como se o verde tivesse engolido. Eu fiquei parada por um tempo depois que ele sumiu. O facão na mão. O sol no rosto. A jurema rangendo levemente com o vento. Valdomiro Canto. O nome tinha peso. Tem nome que quando você ouve pela primeira vez já carrega uma sonoridade de problema. E esse era assim. Duro nas consoantes, fechado no fim. Voltei para dentro sem terminar de cortar os galhos. Ariovaldo estava na sala, consertando o banco de madeira com um prego e uma pedra, porque martelo a gente ainda não tinha. Mãe, o que foi? Nada. Falou com alguém? Dessa vez não menti por vontade de esconder. Menti porque precisava pensar antes de falar, porque se eu contasse pro Ariovaldo sobre Valdomiro Canto, ele ia querer tomar uma atitude. E a atitude de homem novo com sangue quente em situação que ele não conhece o tamanho é o tipo de coisa que transforma problema em tragédia. Um vizinho que veio se apresentar, eu disse. Coisa de gente do interior. Ariovaldo assentou. Voltou pro prego. E eu fui pro quintal, fui até o canto do ingá, olhei pro chão onde a caixa estava enterrada e fiz uma conta silenciosa na cabeça. De um lado,
ouro que não era meu, mas que a vida tinha colocado na minha mão. Do outro, um homem que já tinha tentado tomar a terra antes e que agora sabia que eu estava aqui. No meio, meus filhos, Ariovaldo, Vanessa, o bebê que ia nascer sem escolher nada disso. O sol estava descendo rápido, como sempre faz no fim do dia seco do Maranhão. Aquela pressa do sol de ir embora que deixa a tarde repentinamente roxa e o calor repentinamente pesado. Olhei para o céu. Benedito, eu disse em voz baixa, que é o jeito que eu rezo quando não tenho palavra de oração na cabeça, só o nome dele. O que eu faço? O vento passou no capim. Os mutuns gritaram de novo, mais longe agora. E eu voltei para dentro, porque a noite estava chegando, e Eusébio tinha dito para trancar bem a porta. E eu tinha aprendido a respeitar aviso de homem que carrega culpa nos olhos. Porque homem com culpa nos olhos não mente. Não tem motivo para mentir. Só tem motivo para tentar consertar. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegamos, eu tranquei a porta com o ferrolho e encostei o banco de madeira embaixo da maçaneta. Deitei no meu colchão. Ouvi Ariovaldo e Vanessa conversarem baixinho no quarto até o silêncio comer as palavras deles. Ouvi os grilos, ouvi o vento e ouvi, por volta da 1 da manhã, um barulho que não era da casa, nem do vento, nem dos grilos. Era de motor, longe ainda, mas vindo pela direção da trilha, ficando menos longe. Eu sentei na cama. O motor parou. Silêncio. Depois, lá fora, o som de passos lentos no chão seco do terreiro. 1, 2, 3. Pararam perto da janela da sala. Eu segurei a respiração. Não me mexi. Fiquei assim por quanto tempo não sei dizer. O coração batendo no pescoço, as mãos apertando o lençol, os olhos na escuridão do teto. Depois os passos foram embora. O motor voltou, mas indo, se afastando, sumindo no escuro da madrugada do Maranhão como coisa que veio só para lembrar que existia. Só para avisar que sabia onde eu estava. Eu deitei de novo. Olhei para o teto por um tempo longo e pensei, amanhã cedo, antes do sol rachar o chão, eu preciso tomar uma decisão. Não sobre ficar ou ir embora. Essa decisão já estava tomada. Precisava decidir como ficar, porque tinha diferença entre ficar com medo e ficar preparada. E eu tinha vivido muito tempo com medo. Estava na hora de mudar de jeito. Existe um tipo de cansaço que não é do corpo. É o cansaço de carregar vigilância. De acordar já em alerta, de passar o dia com um ouvido sempre voltado para o lado errado, de deitar sem nunca descansar de verdade, porque o sono virou território perigoso, lugar onde a guarda cai e qualquer barulho te arranca de volta para o mundo com o coração na boca. Eu conhecia esse cansaço de antes. Conheci quando Benedito adoeceu pela primeira vez e eu passava as noites ouvindo a respiração dele contar se estava bem ou não. Conheci quando a dívida do banco ficou grande demais e eu acordava às 3 da manhã fazendo conta que não fechava. Mas esse era diferente. Esse tinha rosto, ou estava ganhando rosto, devagar, como fotografia revelando na água escura. Valdomiro Canto. Repeti o nome na cabeça enquanto acendia o fogão de barro naquela manhã, soprando a brasa com cuidado, deixando o fogo pegar devagar no graveto seco. O fogo é uma das coisas mais honestas que existem. Ele pede o que precisa, avisa quando está fraco, não esconde quando está forte. Eu sempre confiei mais em fogo do que em muita gente. Ariovaldo desceu cedo, olhos inchados, e sentou no banco sem falar. Vanessa ainda dormia. Ela precisava de sono, que é o único remédio gratuito que o último mês de gravidez oferece. Esperei o café ferver. Servi. Sentei do lado do filho. Preciso te contar uma coisa, eu disse. Ele ergueu os olhos da xícara. Contei tudo. O homem da cerca, a visita de Eusébio, o nome que ele tinha dito, os passos na madrugada, o motor que veio e foi.
Contei sem enfeite e sem corte, porque filho crescido merece a verdade inteira, mesmo quando a verdade inteira é mais pesada do que a metade dela. Ariovaldo ouviu sem me interromper. Isso me surpreendeu, porque ele sempre foi do tipo que interrompe, não por falta de respeito, mas por excesso de pressa, que é o jeito que a juventude tem de participar das coisas. Quando terminei, ele ficou um tempo olhando para a xícara. Mãe, fala. A senhora enterrou o ouro no quintal. Enterrei. E se cavar e jogar no riacho? Se a gente não tiver com o ouro, não tem perigo. Eu olhei para ele. Ariovaldo, isso não é sobre o ouro. Como não é? Nunca foi. O ouro é o pretexto. A terra é o que eles querem. Essa terra. Esses 52 hectares. A gente podia jogar as moedas no riacho essa manhã e hoje à noite ia ter motor na estrada do mesmo jeito. Ele ficou quieto. Eu continuei. O Tertulino não tinha ouro quando foi embora daqui. Tinha só a terra. E mesmo assim, eles foram atrás dele até ele enlouquecer. Entende o que eu estou dizendo? Ariovaldo assentou devagar, com aquele movimento de cabeça de quem entende, mas preferia não ter entendido. Então o que a gente faz? A gente descobre quem é esse homem de verdade. O tamanho do problema, porque você não enfrenta o que não conhece. E como descobre? Eu levantei, lavei a xícara na pia, enxuguei nas mãos porque pano de prato ainda não tínhamos. Voltando no Eusébio. Fui a pé de novo, mas dessa vez não fui até o vilarejo. Eusébio tinha dito que era de Boa Esperança, nascido e criado, e homem de interior que nasce e se cria num lugar, geralmente tem casa com quintal e cachorro, e um pé de manga do lado. Perguntei no mercadinho com cuidado, sem dar motivo para a pergunta, falando que ele tinha me ajudado com uma informação e eu queria agradecer com um quinhão de fubá que tinha sobrado. O dono do mercadinho me olhou com aquele olhar de quem sabe mais do que fala. Casa do Eusébio é a segunda depois da igrejinha, do lado esquerdo. Tem um carro velho enferrujado no terreiro que ele nunca jogou fora. Obrigada. Dona Iracema, ele disse, quando eu já estava virando. Parei. O nome que a senhora está procurando entender, ele falou baixinho, sem me olhar, arrumando as latas na prateleira. É nome que aqui no vilarejo a gente não fala em voz alta. Não por maldade. É por sobrevivência mesmo. A senhora entende a diferença. Entendo, eu disse. E fui. A casa do Eusébio era exatamente como o dono do mercadinho tinha descrito. O carro enferrujado no terreiro era um chevette sem rodas da frente, coberto de ferrugem e trepadeira, que parecia mais escultura do que máquina. Tinha um cachorro vira-lata dormindo na sombra que levantou a cabeça quando eu entrei pelo portão de madeira, me cheirou com os olhos, que é o jeito que cachorro velho avalia visita, pelo olfato e pela calma. E voltou a dormir. Eusébio estava na varanda, consertando uma rede de pesca que não fazia sentido geográfico nenhum, porque não tinha rio perto o suficiente para pescar. Mas homem de interior sempre tem alguma coisa na mão para fazer, porque mão parada é perturbação. Ele me viu chegar e não se surpreendeu. Apenas dobrou a rede no joelho e esperou. Sentei no banco que ele indicou com um gesto. De madeira, baixo, desses que parecem ter sido feitos por alguém aprendendo a fazer banco. Sabia que a senhora ia voltar, ele disse. Então já pode ir falando. Ele quase sorriu. Não chegou a sorrir, mas chegou perto. Ficou em silêncio por um momento, olhando para o terreiro, para o carro enferrujado, para o cachorro dormindo. Como quem organiza as palavras na ordem certa antes de soltar, porque palavra na ordem errada pode ser pior que silêncio. Valdomiro Canto tem 58 anos, ele começou. Nasceu aqui na região, mas foi embora cedo. Voltou com dinheiro e sem explicação de onde veio o dinheiro, que é o tipo de retorno que no interior todo mundo vê, mas ninguém comenta. Abriu um armazém em Buriticupu, depois comprou um posto de combustível, depois começou a aparecer com terras registradas em nome de pessoas que ninguém conhecia. Pessoa jurídica, firma fantasma, essas coisas que eu não entendo bem,
mas que advogado de cidade entende. Terra grilada. Isso. Ele assentou. Compra de quem está fraco, intimida quem não quer vender, e quando nem a compra nem a intimidação resolve, aparece o terceiro jeito. Que jeito é esse? Eusébio olhou para mim. O Tertulino começou a ter problema de documento. Terra que era dele começou a aparecer registrada em nome de empresa que ele nunca ouviu falar. Ele foi no cartório, foi na prefeitura, foi até em Imperatriz falar com o advogado. Mas advogado custa, e ele não tinha. E cada vez que ele ia em algum lugar reclamar, quando voltava para casa, tinha alguma coisa diferente. Uma cerca derrubada, um animal doente sem motivo, uma janela quebrada que ele tinha certeza que não estava quebrada antes. Eles foram minando. Foram. Devagar, com paciência de quem tem certeza que vai ganhar. Eusébio olhou para as mãos. E eu sabia. Eu morava aqui. Eu via, e eu fiquei quieto porque tenho 3 filhos e um neto, e não sou homem de encarar o que não posso segurar. Isso é o que eu carrego. O sol batia de lado na varanda, e a sombra do beiral cortava o rosto de Eusébio na metade. Metade claro, metade escuro. E aquilo parecia uma imagem de coisa que eu já vi em alguma santa de igreja, mas não soube dizer qual. O Tertulino foi embora com a cabeça boa ou não? Eu perguntei. Eusébio demorou. Foi embora com a cabeça inteira, ele disse por fim. O que contaram por aí, que ele tinha enlouquecido, foi história que convinha para alguém. Homem que enlouquece não precisa ser ouvido, não tem testemunho válido. Fez uma pausa. Ele foi para o Pará, sei de um parente que teve notícia dele uns 2 anos atrás. Estava vivo, estava longe, estava com medo ainda. Fiquei olhando para o chão de terra batida da varanda. E as moedas? Eu perguntei com cuidado. Eusébio não piscou. Eu sabia que tinha alguma coisa escondida. O Tertulino uma vez me disse, bêbado, que o pai dele tinha deixado uma reserva. Não disse o que era, mas disse que era o que mantinha ele firme, saber que tinha alguma coisa guardada caso precisasse correr. Pausa. Ele nunca usou, porque correu antes de poder usar. Por que o Senhor não foi buscar depois que ele foi embora? Ele me olhou com uma expressão que eu reconheci porque já vi no espelho. Era vergonha. A vergonha quieta, sem choro, de quem sabe que podia ter sido diferente, e não foi. Porque não era meu, ele disse simplesmente. Voltei para o rancho com o sol já queimando o meio do céu. Aquele calor de meio-dia que deixa tudo imóvel. Até os pássaros ficam quietos nessa hora, até o vento, para como se o mundo inteiro tivesse cochilando de exaustão. Mas minha cabeça não estava quieta. Estava fazendo uma arquitetura, juntando os pedaços. Tertulino, as moedas, a carta, os passos na madrugada, o motor que veio e foi, Eusébio e sua culpa guardada, Valdomiro Canto e seu nome que o vilarejo tinha medo de pronunciar em voz alta. Tinha um desenho se formando, ainda com partes faltando, ainda com bordas imprecisas, mas o centro estava ficando claro. Alguém queria essa terra há muito tempo. Eu tinha chegado sem saber de nada e me plantado no meio do caminho desse alguém. E esse alguém tinha paciência, tinha método, tinha recurso, o que eu tinha. Cheguei no rancho, entrei pela porta dos fundos, me servi de água no copo de alumínio que tinha comprado no mercadinho, tomei devagar, o que eu tinha. Tinha 52 hectares no papel. Papel do cartório, assinado, registrado, com nome e tudo. Isso era uma coisa. Tinha Eusébio, que carregava a culpa, e culpa é combustível quando encontra a direção certa. Isso era outra coisa. Tinha as moedas enterradas debaixo do ingá, que eram prova de coisa que eu ainda não sabia nomear completamente, mas eram prova de alguma coisa. Tinha Ariovaldo, que era jovem e impulsivo, mas era meu filho, e daria a vida por mim com a mesma naturalidade que eu daria pela dele. Tinha Vanessa, que estava no 8º mês, mas que tinha um tipo de tranquilidade nos olhos, que me lembrava de mulher que já passou por muito e não se assusta fácil. E tinha eu,
Iracema Luz, viúva, 47 anos, mãos calejadas, sem dinheiro, sem influência, sem conhecimento de lei ou de firma fantasma ou de grilagem de terra. Mas com uma coisa que Valdomiro Canto provavelmente não esperava encontrar no rancho, que ele devia ter certeza que ia ficar vazio: teimosia. A teimosia específica de mulher que já perdeu o que mais amava e sobreviveu, que já viu o fundo e voltou, que aprendeu que o medo não some, mas que dá para andar com ele do lado sem deixar que ele dirija. Naquela tarde, enquanto Ariovaldo consertava a cerca do fundo e Vanessa descansava, eu fui até o poço. Estava no quintal coberto com a tábua pesada, a pedra em cima. Eu tinha evitado ele desde que cheguei, não por superstição, mas porque poço coberto com pedra em cima é recado de alguém, e eu preferia entender o recado antes de abrir. Agora eu precisava entender. Tirei a pedra, empurrei a tábua para o lado. O cheiro que subiu foi de terra úmida e profundidade. Cheiro de dentro da terra, daquele lugar onde o sol não chega e a temperatura fica sempre igual, nem quente nem frio, apenas permanente. Me ajoelhei na borda e olhei para dentro. Tinha água. Lá embaixo, escura, refletindo um círculo de céu azul que era o avesso do buraco onde eu estava. Limpa, pela aparência, sem cheiro ruim. Mas no meio da água, boiando levemente, tinha alguma coisa. Forcei os olhos no escuro. Era um pano. Um pano amarrado em nó, boiando na água do poço. Fiquei olhando por um momento. Depois fui buscar o cabo da vassoura, que era o mais longo que eu tinha, e fiquei tentando alcançar. Não alcancei. O poço era fundo. Voltei para o rancho, peguei a corda que Ariovaldo tinha trazido para consertar a cerca, amarrei no cabo da vassoura. Voltei para o poço. Dessa vez, alcancei. Puxei o pano com cuidado, escorregando no cabo molhado. Quando tirei da água e abri com as mãos, estava tremendo sem perceber, aquele tremor miúdo que começa antes do corpo entender o que vai encontrar. Dentro do pano havia um rosário, de madeira escura, conta simples, com uma cruz pequena de metal no fim. O tipo de rosário que custa nada numa loja de artigo religioso, mas que quando pertenceu a alguém, vale o peso de toda a reza que passou por ele. E havia um papel, esse ensopado, a tinta escorrida, quase ilegível. Mas dava para ler o suficiente. Dava para ler um nome. O nome era de mulher, Perpétua. E abaixo, em letras que a água tinha quase apagado, mas não completamente: se me acontecer alguma coisa, foi ele. Guardo isso aqui porque em casa não é seguro. Ele sabe onde eu guardo as coisas. Deus me perdoe por ter ficado tanto tempo. Eu fiquei ajoelhada na borda do poço, por um tempo que não sei medir. O sol estava descendo. A sombra do rancho estava crescendo para o lado do quintal. Os grilos começavam seus primeiros ensaios do anoitecer. O nome era de mulher. Perpétua. Que mulher era essa? Que relação tinha com Tertulino, com o rancho, com o ouro, com Valdomiro Canto? Ou tinha relação com nenhum deles? Ou tinha relação com todos? Dobrei o papel com o maior cuidado possível, consciente de que cada dobra podia apagar mais tinta. Coloquei dentro do rosário, envolvi no pano ainda molhado. Fui para dentro. Sentei na mesa da cozinha, coloquei o pano dobrado na frente de mim e fiquei olhando para ele como se ele fosse me dizer alguma coisa. Não disse. Mas eu já sabia que o que estava em jogo aqui tinha ficado muito maior do que terra grilada e moedas antigas. Tinha uma mulher no meio dessa história. Ou o que tinha restado dela. E isso mudava tudo. Porque terra você disputa na justiça, ouro você devolve ou guarda ou joga fora, mas mulher que pede socorro de dentro de um poço com letra que a água quase apagou é outra categoria de coisa. É a categoria que não te deixa ir embora. É a categoria que você carrega mesmo quando não quer. Ariovaldo entrou pela porta dos fundos com a cara vermelha de sol e as mãos sujas de terra. Me viu na mesa. Mãe, o que foi? Eu olhei para ele. Senta aqui, eu disse. Ele sentou.
E eu comecei a contar a história de Perpétua, que eu ainda não sabia quem era, mas que já era, de alguma forma que não consigo explicar direito, parte da minha responsabilidade. Como se ela tivesse esperado no fundo daquele poço por alguém que soubesse o que fazer com o que ela tinha deixado. Esse alguém, por razão que só Deus e o acaso conhecem, tinha sido eu. Tem coisa que muda o tamanho do silêncio. Não é que o silêncio fica maior ou menor. É que ele muda de qualidade, como quando você está numa sala e alguém apaga a luz. O espaço é o mesmo, as paredes estão no mesmo lugar, mas tudo ficou diferente porque o que você via antes agora, você só sente. Foi assim quando terminei de contar para Ariovaldo sobre o papel, o rosário, o nome escrito com letra que a água tinha quase devorado. Perpetua. A cozinha ficou daquele jeito. Mesmo tamanho, mesmas paredes de barro, mesmo fogão escuro, mas diferente. Carregada de alguma coisa que não tinha nome ainda. Ariovaldo ficou olhando para o pano dobrado na mesa. Uma mulher escondeu isso no poço. Ele disse devagar, como quem repete para entender, não porque não ouviu. É o que parece. Antes de alguma coisa acontecer com ela. É o que o papel diz. E esse ele que ela menciona. Pode ser o Valdomiro, pode ser outro, não sei ainda. Ariovaldo passou a mão no rosto. Esse gesto, mão no rosto, olhos fechados por um segundo, é o gesto que ele herdou de Benedito. Benedito fazia isso quando a situação era mais do que ele conseguia processar de uma vez, quando a realidade tinha chegado em quantidade maior que a capacidade de receber. Ver esse gesto no filho é uma das coisas que mais me aperta o coração, porque é como ver Benedito por um segundo. Aquele segundo que você sabe que vai acabar, mas que enquanto dura é inteiro. Mãe, ele falou com a mão ainda no rosto. A Vanessa não pode ficar sabendo disso. Eu sei. Não agora, com o bebê chegando. Eu sei, Ariovaldo. Ele abaixou a mão, me olhou. E a senhora? O que a senhora quer fazer? Eu olhei para o rosário que estava no centro do pano dobrado. Contas de madeira escura, simples, daquelas que ficam lisas com o uso, polidas pela mão que reza. Quanto tempo aquela mão tinha passado por aquelas contas antes de esconder tudo no fundo do poço? Quanto medo cabe numa reza? Preciso saber quem era a Perpétua, eu disse, antes de qualquer outra coisa, porque se eu não sei quem ela era, não sei o que fazer com o que ela deixou. E como descobre? Pelo Eusébio. Ele viveu a vida toda aqui. Se tinha uma mulher com esse nome nessa região, ele sabe. Ariovaldo assentou. Vai amanhã? Vou agora. Mãe, tá quase escurecendo. Eu sei. Levantei, peguei o pano com o rosário e o papel, coloquei dentro da Bíblia de Benedito que ficava na prateleira da sala. Vai ver se a Vanessa precisa de alguma coisa. Janta o que tiver. Eu volto antes da noite fechar. Ele quis falar mais alguma coisa. Vi nos olhos que quis. Mas me conhece bem o suficiente para saber quando eu já tomei uma direção que não muda. Peguei o casaco fino que uso quando o sol vai embora, que no Maranhão a diferença entre tarde e noite é de temperatura também. E saí. O caminho para o vilarejo com o sol baixo tem uma qualidade diferente. As sombras ficam compridas, inclinadas, e o capim amarelo pega uma cor de cobre que é quase bonita demais para um lugar com tanto problema. Os pássaros que ficaram quietos no calor do meio-dia voltam, e tem aquele momento breve antes do escuro, onde o campo inteiro parece estar trocando um turno pelo outro, os bichos do dia se despedindo e os da noite ainda acordando. Eu gostava desse momento quando era nova. Benedito e eu costumávamos sentar na frente da casa e assistir o dia ir embora sem falar nada. Só sentados, ombro a ombro, como duas pessoas que não precisam de palavra para estar juntas. Agora eu caminhava nesse momento sozinha, com pressa, e tentava não pensar em ombro a ombro. Eusébio estava no mesmo lugar de sempre, na varanda, mas dessa vez sem rede nas mãos.
Estava só sentado, olhando para o fim da rua, com uma expressão de homem que já estava esperando que alguma coisa viesse mesmo sem saber o que era. Me viu chegando. Não se levantou, mas o corpo ficou mais atento. A coluna foi se endireitando devagar, como planta virando para o sol. Sentei no banco de sempre sem esperar convite. Perpetua, eu disse. O nome saiu da minha boca e chegou no rosto dele como uma pedra jogada em água parada. Eu vi o impacto. Vi como os olhos dele fecharam um segundo a mais do que piscar normal. Vi como a mão que estava na coxa apertou o tecido da calça sem precisar. Ficou quieto por um tempo que foi comprido. Depois, onde a senhora ouviu esse nome? No poço. Ele me olhou. No poço, ele repetiu, num tom que não era pergunta. Tinha um embrulho no fundo. Rosário, papel com o nome dela e um recado que ela deixou antes de alguma coisa acontecer. Eusébio olhou para o cachorro que dormia no terreiro. O cachorro não se mexeu, alheio ao peso que estava sendo carregado ali na varanda. Perpétua Ramos, ele disse por fim com a voz baixa, como quem fala nome de falecido em cemitério. Era sobrinha do Tertulino, filha da irmã mais nova dele. Veio morar com ele uns 6 anos atrás, depois que o marido dela morreu num acidente de moto na BR. Ficou sem nada, sem filho, sem casa, e o Tertulino foi o único parente que ofereceu teto. Ela morou no rancho. Morou. 2 anos quase. Fez uma pausa. Era mulher de uns 35 anos, morena, miúda, daquelas que parece frágil, mas não é. Trabalhava, ajudava o tio, foi ela que refez o quintal, plantou as ervas que a senhora deve ter encontrado ainda vivas por lá. A erva cidreira, que Vanessa tinha colhido para fazer chá. Sentiu um calafrio que não era do vento. O que aconteceu com ela? Eu perguntei. Eusébio demorou de novo. Esse homem tinha o costume de pesar o silêncio antes de quebrá-lo. E eu aprendi a respeitar esse costume porque pessoa que fala sem pesar geralmente fala errado. Ela conheceu o Valdomiro, ele disse. Não foi por escolha dela. Ele apareceu no rancho uma vez com 2 homens, dizendo que queria conversar com o Tertulino sobre a terra. O Tertulino não estava. Tinha ido em Buriticupu. Ela atendeu. E o Valdomiro, que é o tipo de homem que vê toda a situação como oportunidade, decidiu que ela era uma oportunidade também. Minha mão fechou no joelho. Começou a aparecer. Eusébio continuou, com a voz ainda baixa, mas com uma dureza nova entrando nela, como ferro esfriando. Primeiro com pretexto de negócio com o Tertulino. Depois, sem pretexto nenhum. Levava coisa, comida, tecido, essas dádivas que homem com dinheiro usa para criar dívida em quem não tem. Ela não queria. Todo mundo via que não queria. Mas Valdomiro não é homem que aceita não como resposta definitiva. É homem que trata o não como obstáculo provisório. Fechei os olhos por um segundo. Abri. E o Tertulino? O Tertulino tentou. Foi falar com ele uma vez. Eu sei porque ele me contou depois. O Valdomiro ouviu tudo com aquela calma que homem poderoso usa como arma. E quando o Tertulino terminou de falar, o Valdomiro disse: "Que bom que conversamos. Eu vou pensar no que o senhor disse." E na semana seguinte, a cerca do Tertulino apareceu derrubada e um dos bois dele estava morto sem explicação. Recado sem palavra, que é o pior tipo de recado. E a Perpétua? Eusébio olhou para o fim da rua de novo. Ela sumiu, ele disse. Numa segunda-feira de março, faz 4 anos. O Tertulino foi cedo para o campo, voltou no meio do dia e ela não estava. A cama dela estava arrumada, as coisas dela estavam lá, mas ela não estava. Pausa. Nunca mais foi vista. O quintal de Eusébio ficou completamente quieto nesse momento. Até o cachorro parou de respirar ruidosamente. Até o vento parou de mexer nas folhas do pé de manga. O Tertulino procurou? Eu perguntei, com a voz que saiu menor do que eu pretendia. Procurou. Foi na polícia de Buriticupu. Registrou o boletim. O delegado ouviu, anotou
e nunca mais deu notícia. Porque delegado de cidade pequena sabe quem manda e sabe que saber demais sobre o que quem manda faz é carreira curta. Eusébio virou para mim. O tertulino ficou sozinho com aquela ausência. E ausência sem explicação é pior que morte, porque morte você enterra e chora e com o tempo encontra um jeito de carregar. A ausência fica em aberto, fica esperando. É o que foi consumindo ele por dentro, devagar, até ele não aguentar mais ficar naquele rancho cheio de lugar onde ela tinha estado. Fiz silêncio por um tempo. A noite estava chegando de verdade agora, não só ameaçando. O céu tinha aquela cor roxa escura que antecede o preto, e as primeiras estrelas apareciam tímidas no lado leste, como quem chega cedo demais numa festa e não sabe se fica. O papel que ela deixou no poço, eu disse devagar, diz que se acontecesse alguma coisa com ela, foi ele. Ela sabia que estava em perigo. Eusébio fechou os olhos. Ficou assim por um momento que pareceu reza. Quando abriu, estavam brilhando de um jeito que homem de interior não gosta que vejam, porque homem de interior aprendeu que sentimento não deve vazar pelo rosto. Mas às vezes, vaza. Ela sabia, ele disse. Todo mundo sabia e ninguém fez nada. Eu não fiz nada. Isso é uma coisa que eu vou carregar para o resto da minha vida com o nome dela gravado nela. Eu me levantei. Eusébio me olhou de baixo. O que a senhora vai fazer com o que eu contei? Ainda não sei, eu disse. E era verdade. Dona Iracema. Ele se levantou também, devagar, com o esforço de quem tem anos acumulados nos joelhos. O Valdomiro não é homem que deixa testemunha solta. O papel que a senhora encontrou, se ele souber que existe, é perigo para a senhora e para a família da senhora. Eu sei. Então a senhora precisa de alguém com alcance maior do que vilarejo, alguém de fora daqui. Quem? Ele foi para dentro de casa. Voltou com um papel dobrado, velho, com um número de telefone escrito à mão com caneta azul. Tem uma assistente social que trabalha com caso de violência na região. Vem de São Luís uma vez por mês. Chama doutora Célia. Ela não tem medo do nome do Valdomiro, porque ela não mora aqui e porque ela é o tipo de pessoa que nasceu sem ter medo de nome. Estendeu o papel. Eu devia ter dado esse número para Perpétua. Não dei porque fui covarde. Tô dando para a senhora porque já não tenho mais nada a perder de ser covarde. Peguei o papel. Olhei para o número. Obrigada, Eusébio. Não me agradeça. Faça o que eu não fiz. Voltei para o rancho na escuridão quase completa, com a lanterna do celular apontando para o chão, o capim das laterais da trilha roçando as calças, os grilos em volume total de noite fechada. Ariovaldo estava na porta me esperando, o que me apertou o coração de mãe mesmo no meio de todo o resto. A senhora demorou, ele disse. Eu sei. Entra. Entrei. Tranquei a porta. Coloquei o banco embaixo da maçaneta. Sentamos na mesa da cozinha. A vela entre nós dois, a chama oscilando levemente, porque a casa ainda tinha correntes de ar que eu não tinha achado e tampado. Contei tudo que Eusébio tinha me dito sobre Perpétua. Contei devagar, com cuidado, sem pular parte. Ariovaldo ouviu do mesmo jeito que antes, sem interromper, com o rosto fazendo o trabalho de receber coisa pesada sem deixar cair. Quando terminei, ficamos em silêncio por um tempo. A vela derreteu um pouco. A cera escorreu pela lateral e foi parando devagar, endurecendo em forma de lágrima congelada. Ela morou aqui, Ariovaldo disse por fim. Morou. No quarto que eu tô dormindo com a Vanessa. Provavelmente. Ele olhou para o corredor escuro que levava aos quartos. O chá de erva cidreira que a Vanessa fez hoje. Era a planta que a Perpétua tinha plantado, sim. Ariovaldo ficou quieto de novo. Depois passou a mão na testa. Mãe, o que aconteceu com ela? Eu olhei para a vela. Não sei, e pode ser que nunca saiba de verdade. Pausa. Mas sei que ela deixou um recado, no único lugar que achou que ia durar, e esse recado chegou até mim. Por que até a senhora? Era a pergunta que eu também tinha feito, andando na escuridão da trilha, com a lanterna do celular no chão.
Por que eu? Por que Iracema Luz, viúva de Benedito, com as mãos calejadas e o coração já tão ocupado com a própria dor? Mas aí eu pensei numa coisa que Benedito falava às vezes, nas noites em que a gente ficava na frente da casa vendo o dia ir embora, que Deus não manda recado para quem não vai entregar. Não sei se é verdade. Não sei se Deus funciona assim, mandando recado de mulher desaparecida através de poço e papel encharcado. Mas era a única explicação que eu tinha para o fato de que eu, especificamente eu, tinha ido parar naquele rancho que ninguém queria. Porque eu estava disponível, eu disse por fim. E porque ela precisava de alguém que não tivesse medo de saber. Ariovaldo me olhou por um momento longo, depois assentou. E aquele aceno de cabeça do meu filho simples, sem palavra, valeu mais do que discurso. Era ele dizendo que estava comigo, que qualquer que fosse a direção, ele ia junto. Tirei o papel do Eusébio do bolso. Coloquei na mesa entre nós dois. Amanhã cedo eu ligo para esse número, antes de qualquer outra coisa. Ariovaldo olhou para o papel. E se ela não puder ajudar? Então a gente pensa no passo seguinte. Dobrei o papel, guardei no bolso. Mas eu aprendi que problema que a gente divide já perdeu metade do tamanho. E até agora a gente estava carregando isso sozinho. Levantei, apaguei a vela soprando devagar. No escuro da cozinha, com o cheiro de fumaça da cera ainda no ar, ouvi Ariovaldo se levantar também. Mãe, ele falou no escuro, fala. A senhora é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Eu não respondi. Não porque não quis, mas porque a voz tinha ido embora por um segundo. Daquele jeito que acontece quando você ouve a coisa exata que precisava ouvir, no momento exato que precisava ouvir. Fui para o meu quarto, deitei, e olhei para o teto escuro pensando em Perpétua Ramos, que tinha dormido neste rancho, que tinha plantado erva cidreira no quintal, que tinha rezado com aquele rosário de madeira antes de escondê-lo no fundo do poço como última palavra. Pensando no que ela tinha sentido naquele momento. Que tipo de desespero te faz usar um poço como cartório? Pensei no Valdomiro Canto, que provavelmente dormia nessa mesma noite em cama larga com lençol limpo, sem carregar nada. Pensei na doutora Célia, que eu não conhecia, mas que Eusébio tinha dito que nasceu sem medo de nome. E pensei em Benedito, que eu ainda consultava em silêncio quando a situação era maior que eu. Benedito, eu sussurrei no escuro, amanhã eu vou precisar de muita calma. Manda um pouco para cá. O vento passou na janela. As folhas do ingá lá fora fizeram aquele som de papel amassando, que folha de ingá faz, quando o vento é certo. E eu fechei os olhos e dormi. Pela primeira vez desde que tinha chegado naquele rancho, dormi de verdade. Como quem tomou uma decisão e não se arrepende. Como quem sabe que amanhã vai ser difícil, mas que difícil é diferente de impossível. Como mulher que encontrou, no fundo de um poço, num papel quase apagado, uma razão maior do que a própria sobrevivência para ficar de pé. Tem manhã que chega diferente. Não é o sol que muda, não é o vento, não é o cheiro do capim molhado de orvalho. É uma coisa interna, como se o corpo tivesse dormido e acordado em modo diferente, mais firme, mais assentado, como o barro que passou a noite secando e amanheceu tijolo. Eu acordei assim naquela quinta-feira, com clareza, com aquela espécie de quietude que não é ausência de medo, mas é medo que encontrou o lugar certo para ficar, que parou de circular pelo corpo todo e se instalou num ponto só, administrável, como dor de dente que dói, mas que você já sabe onde é. Fiquei na cama por uns minutos, olhando para o teto de madeira escura do rancho, ouvindo a casa acordar com seus barulhos de sempre. O estalo da viga do telhado dilatando com o calor que começava. O canto do João de Barro lá fora, aquele canto urgente e repetido que parece sempre reclamação de algo.
O barulho de Ariovaldo tossindo no quarto do fundo, aquela tosse seca da manhã que ele tem desde criança e que me faz pensar que nunca fui boa o suficiente em cuidar dos pulmões dele na época que ainda dava. Levantei antes de todo mundo. Acendi o fogão de barro no escuro ainda azul da madrugada. Esperei a brasa tomar, botei água para esquentar. Enquanto esperava, peguei o papel do Eusébio e o rosário da Perpétua, que eu tinha guardado dentro da Bíblia de Benedito, e coloquei os dois na mesa à minha frente. Fiquei olhando para eles por um tempo. O rosário tinha secado durante a noite. As contas de madeira estavam mais claras agora, aquele marrom médio de madeira seca, e eu passei o dedo por elas devagar, uma por uma, como quem conta sem rezar. Ou rezar sem contar. Não sei ao certo onde fica a linha. Perpetua, eu disse baixinho, ali na cozinha vazia com o fogo baixo e o cheiro de fumaça. Eu sei que a senhora não me conhece, eu também não a conhecia, mas eu tô aqui e acho que a senhora já sabia que alguém ia aparecer por aqui um dia. Do contrário, não deixava recado. O fogo crepitou. Tomei isso como resposta. Liguei para a doutora Célia às 7h30 da manhã. O celular pegava sinal em 2 pontos do rancho. No quintal, perto do ingá e na janela do quarto da frente, se você segurava o aparelho levantado e um pouco inclinado para a esquerda. Fui para o quintal, parei em pé perto do ingá, olhei para o chão onde a caixa estava enterrada e disquei o número. Tocou 4 vezes. Uma voz de mulher atendeu. Direta, sem enrolação, daquele jeito de gente que atende telefone esperando problema, porque problema é o ofício. Célia Drummond. Doutora Célia. Meu nome é Iracema Luz. O senhor Eusébio de Boa Esperança me passou o seu número. Pausa curtíssima. Eusébio me falou de você ontem à noite. A voz dela não mudou de tom, mas ficou mais concentrada, como foco de lanterna que afunila. Você está bem? Tô, por enquanto. Onde você está agora? No rancho que herdei. Perto de Boa Esperança, divisa do Maranhão com o Pará. Tem mais alguém com você? Meu filho e a esposa dele. Grávida de 8 meses. Uma pausa. Iracema, eu preciso que você me conte tudo. Pode falar agora? Eu olhei para o ingá, olhei para o rancho. Olhei para o céu que estava amanhecendo daquela cor de laranja claro que o Maranhão tem no início da manhã, aquela cor que parece promessa antes do calor cumprir a ameaça. Posso, eu disse. E contei. Tudo. Desde o cartório, desde a estrada de chão, desde o cheiro da casa fechada. Contei a parede, a caixa, as moedas, a carta do Tertulino. Contei Eusébio e o nome que o vilarejo tinha medo de dizer. Contei os passos na madrugada e o motor que veio e foi. Contei o poço, o embrulho, o rosário, o papel encharcado com o nome da Perpétua e o recado que ela deixou antes de desaparecer. A doutora Célia ouviu tudo sem me interromper uma vez sequer. Só no final, quando eu parei, ela ficou em silêncio por uns segundos e eu ouvi do outro lado o som de tecla de computador, de papel sendo virado, de caneta. Iracema, ela disse. O nome Perpétua Ramos está em 2 registros que eu tenho aqui. Um boletim de desaparecimento de 4 anos atrás, arquivado sem investigação, e um relatório de denúncia anônima que chegou no nosso núcleo há 3 anos sobre uma mulher com esse nome que teria sofrido violência na região de Buriticupu. O relatório também foi arquivado porque não houve quem assinasse como testemunha. Senti o coração descer. E agora? Eu perguntei. Agora você me deu um objeto concreto. Um documento com declaração assinada por ela, mesmo que a assinatura seja o próprio nome, e um possível suspeito nomeado. Isso é diferente de denúncia anônima. Isso é prova material, mesmo que parcial. O papel está muito danificado. A água apagou bastante. A gente tem técnica para recuperar tinta em papel molhado. Não garanto tudo, mas garanto parte. Pausa. Iracema, eu preciso ir até você, mas não posso ir hoje. Só consigo na segunda-feira.
Até lá, preciso que você faça 3 coisas. Fala. Primeira, não tire o papel nem o rosário do lugar onde estão guardados agora. Não mostre para ninguém além do seu filho. Segunda, se puder, fotografe o papel hoje, com o máximo de luz possível, mesmo que a imagem fique ruim. Qualquer registro é melhor que nenhum. Terceira, e essa é a mais importante, não confronte esse homem. Não fale o nome dele com ninguém além do Eusébio. E se sentir que a situação está ficando perigosa antes de segunda, você me liga a hora que for, dia ou noite. Tá, eu disse. E Iracema. Doutora, você fez a coisa certa ligando. O que você encontrou nesse poço pode ser a primeira prova concreta de um caso que muita gente desistiu de resolver. Você entende o que eu estou dizendo? Entendi. Desliguei. Fiquei em pé no quintal por um momento, com o celular na mão, o sol subindo e já começando a queimar o topo da cabeça. Do outro lado da cerca, o mato estava quieto, verde e denso, e indiferente aos assuntos humanos, da mesma forma que sempre esteve. Mas eu estava diferente. Podia sentir a diferença no próprio peso do corpo, como quando você carregou uma coisa pesada por muito tempo e alguém chega e segura uma ponta. O peso não some, mas fica distribuído, fica possível. Fotografei o papel naquela manhã, do jeito que a doutora Célia mandou. Ariovaldo segurou um pedaço de papelão branco atrás, como fundo, e eu fui tirando foto de vários ângulos, com o sol batendo de lado, de frente, com sombra, sem sombra. Tirei 23 fotos. Em algumas, a letra da Perpétua aparecia mais clara do que eu conseguia ver a olho nu, o que me deu uma esperança miúda e persistente, do tipo que não grita, mas não vai embora. Vanessa não perguntou o que estávamos fazendo. Ela estava na varanda fazendo crochê numa toalhinha azul, com a barriga enorme apoiada nas coxas, e só levantou os olhos quando Ariovaldo e eu passamos com o papelão. Nos olhou com aquela sabedoria calma que ela tem, de mulher que entende mais do que fala, e voltou para o crochê sem uma palavra. Eu me perguntei, não pela primeira vez, o que Ariovaldo tinha feito de certo na vida para merecer uma mulher assim. Foi no começo da tarde que a situação mudou. Eu estava consertando a tábua solta do assoalho da sala, de joelhos no chão com prego e pedra, quando ouvi o barulho de motor na trilha, diferente do motor da madrugada. Esse era mais alto, mais próximo, mais descarado. Motor de caminhonete nova, que é o tipo de motor que anda devagar, não porque não pode ir rápido, mas porque quer ser ouvido chegando. Fui até a janela. Era uma caminhonete prata, grande, com a carroceria limpa demais para a estrada de chão, o que significava que tinha saído de algum lugar perto há pouco tempo. Parou no limite do terreiro, bem na borda da trilha. O motor ficou ligado por um momento. Depois, desligou. A porta do motorista abriu. O homem que desceu tinha uns 50 e poucos anos, altura mediana, corpo de quem já foi mais forte, e ainda carrega a memória muscular disso. Chapéu de couro, não de palha. Camisa social de manga comprida, apesar do calor, que é o tipo de escolha que homem faz quando quer que a roupa fale antes dele. Bota de couro com ponteira. O tipo de visual que no interior significa uma coisa só: dinheiro que quer ser visto. Ele ficou parado ao lado da caminhonete, olhando para o rancho com uma calma que era ostensiva, calculada. O tipo de calma que não é serenidade, é controle. Meu coração foi a lugares que ele não devia ir, mas eu respirei, fundo, lento, e fui até a porta. Abri antes que ele chegasse até lá. Fiquei na soleira, não desci o degrau. Degrau acima é posição diferente. É olhar de um ângulo diferente. É o corpo dizendo sem palavra que esse é meu espaço e você está pedindo entrada. Ele parou a uns 4 metros. Me olhou de baixo. Sorriu. Era um sorriso que não chegava nos olhos, que é o tipo de sorriso que homem aprende quando percebe que sorriso funciona como ferramenta independente de sentimento. Boa tarde, ele disse.
A voz era grave, pausada, de homem acostumado a ser ouvido. A senhora deve ser a dona Iracema. Sou, eu disse. Não ofereci nome dele de volta, porque ele já sabia o meu, e eu queria que soubesse que eu sabia que ele sabia. Me chamo Valdomiro Canto. Tenho negócio aqui na região há muitos anos. Virou o chapéu nas mãos, um gesto que devia parecer humilde, mas não parecia. Soube que a senhora herdou esse rancho e vim me apresentar. Vizinho chega antes de ser chamado, como diz o ditado. Não conheço esse ditado, eu disse. Ele quase sorriu de verdade dessa vez. Só quase. A senhora veio de longe? De Buriticupu. Família grande? O suficiente. Cada resposta minha era curta, intencional. Porque conversa longa com esse tipo de homem é terreno que ele conhece melhor que você, e terreno do outro é desvantagem. Ele olhou para o rancho por cima do meu ombro, um olhar longo, de inventário. É um lugar bonito, ele disse, mas trabalho, para mulher sozinha. Terra dessa aqui precisa de mão e de recurso, senão o mato toma de volta em 2 anos. Eu não estou sozinha, eu disse. Não? Ele olhou para o terreiro, para o quintal, com uma sobrancelha levemente levantada. Tenho filho, nora, e em breve netinho. Pausa. E amigos na região. Algo passou no rosto dele nesse momento. Rápido demais para eu nomear, mas passou. Um ajuste, um recalibrar. Que bom, ele disse. Vizinho bom é uma dádiva. É, eu disse. Silêncio. O sol batia de lado e a sombra dele no chão do terreiro ficava longa, inclinada na minha direção, como se a sombra quisesse chegar onde o homem fingia não querer. Vim também, ele disse, num tom que mudou ligeiramente, ficou mais baixo, mais direto, como quem abandona a cortesia de palco e mostra a cortesia de verdade, que é diferente. Verificar se a documentação da terra está em ordem. Às vezes, herança em zona rural vem com pendência que o cartório não menciona, servidão de passagem, dívida de ITR, sobreposição de área. Essas coisas. Ali estava. Eu sabia que ia chegar, mas ouvi com o rosto quieto. Minha documentação está em ordem, eu disse. Verificada em cartório antes de ouvir. Com certeza, com certeza. Ele acenou com a cabeça, aquele acenar de quem não está de acordo, mas está sendo educado sobre o desacordo. Mesmo assim, se a senhora quiser, tem um advogado de confiança em Imperatriz que pode dar uma olhada sem custo nenhum. Às vezes, um segundo olhar. Não preciso de segundo olhar, eu disse. Mas obrigada pela oferta. Ele me olhou por um momento. 2, 3... E nesse olhar, por baixo do chapéu de couro e da camisa social e do sorriso de ferramenta, eu vi a coisa real. Vi o que estava lá embaixo de tudo. Não era raiva, não era ainda, era avaliação. Ele estava me medindo, tentando entender o que eu era, o quanto sabia, o quanto ia ceder, onde estava o ponto de menor resistência. Eu deixei ele olhar, porque eu também estava olhando. E o que eu via era homem que estava acostumado a que as pessoas cedessem, que a equação sempre funcionasse a favor dele, e que estava levemente, apenas levemente, sem saber ainda o que fazer com uma variável que não estava cedendo no ritmo esperado. Bom, ele disse por fim, colocando o chapéu de volta. Fico feliz que a senhora esteja bem instalada. Se precisar de qualquer coisa, pode mandar recado pelo mercadinho lá de Boa Esperança. O Geraldo me conhece. Vou lembrar, eu disse. Ele caminhou de volta para a caminhonete devagar, sem pressa, com aquele andar de quem nunca corre porque nunca precisou. Abriu a porta, subiu. Antes de fechar, me olhou pela janela aberta. Terra boa essa aqui, ele disse. Mas terra sem gente forte ela apodrece. Espero que a senhora tenha fôlego longo, dona Iracema. Tenho, eu disse. Pergunta para o meu marido. Ele ergueu uma sobrancelha. Pensei que a senhora era viúva. Sou, por isso eu sei que ele vai confirmar. Fechei a porta do rancho antes que a caminhonete saísse do terreiro. Fui direto para a cozinha. Sentei.
As mãos estavam tremendo, aquele tremor miúdo e insistente que aparece depois que o perigo passa e o corpo resolve cobrar o que segurou durante. Apertei uma na outra até parar. Ariovaldo entrou pelo corredor. Devia ter ouvido tudo. Me olhou. Era ele, eu disse antes que perguntasse. Ele ficou branco sob o moreno. Mãe, eu sei. Veio aqui. Eu sei, Ariovaldo. Respirei fundo. Mas veio de dia, de frente, com sorriso. Isso significa que ainda está na fase da avaliação. Ainda não decidiu o que vai fazer. E quando decidir, eu olhei para o papel do Eusébio, que estava dobrado na Bíblia de Benedito na prateleira. Antes que ele decida, a gente já vai ter a doutora Célia aqui. Ariovaldo ficou na porta da cozinha por um momento, com aquela expressão de filho que quer proteger a mãe e sabe que a mãe não precisa, e que essa combinação é o tipo de coisa mais difícil de carregar. Eu não gosto disso, ele disse. Eu também não gosto. Eu disse, mas gostar não é o critério. O fim de semana passou em silêncio tenso. Nenhum motor na madrugada, nenhuma sombra no terreiro, nenhuma visita. Mas a ausência de coisa visível não significa ausência de coisa. Significa que a coisa está esperando. E espera paciente é mais pesada que ameaça direta, porque ameaça direta tem hora de acabar. E espera não tem. Eu passei o sábado e o domingo fazendo o que sei fazer. Trabalhei. Consertei o beiral do telhado com telha que Ariovaldo buscou em Boa Esperança. Replantei as ervas do quintal que estavam morrendo, regando com água do riacho que Ariovaldo carregava de manhã. Limpei o poço, tirando as folhas que tinham caído, botando pedra de barro na boca para filtrar. Cozinhei, lavei, varri, consertei. Trabalho de mão é também trabalho de cabeça, porque quando as mãos estão ocupadas, a cabeça organiza o que o coração não consegue. Foi assim que processei tudo naqueles 2 dias, plantando, consertando, carregando, deixando o corpo fazer enquanto a mente arrumava as peças. Vanessa me ajudou no que podia, sentada numa cadeira baixa, descascando legumes, costurando, conversando comigo com aquela leveza dela que eu aprendi a reconhecer como um tipo específico de inteligência. A inteligência de quem sabe quando alegrar sem fingir que o peso não existe. Ela me contou do bebê, que achava que era menina por causa do jeito que chutava, mais suave, mais constante do lado esquerdo, que já tinha nome escolhido. Clara Luz, eu disse. Vanessa sorriu. É bonito, né? A gente precisa de clareza. Olhei para ela. Essa menina que tinha chegado com 2 malas que mal fechavam e um filho no ventre, num rancho que ninguém queria, no meio de situação que não era dela, e que estava fazendo crochê azul e escolhendo o nome de Esperança como se o mundo fosse exatamente o lugar certo para trazer uma criança. Senti o coração cheio de um jeito que não consegui nomear. É bonito, sim, eu disse. A doutora Célia chegou na segunda-feira de manhã, como prometeu. Veio num carro pequeno, branco, com placa de São Luís, acompanhada de uma moça mais nova, que era estagiária e ficou o tempo todo anotando coisa num bloco. A doutora Célia era exatamente o que Eusébio tinha descrito. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto e grisalho, óculos de armação vermelha, com aquele jeito de entrar num lugar como se já soubesse onde estava cada móvel. Não era arrogância, era competência. Tem diferença. Sentamos na sala do rancho, eu, Ariovaldo e ela. A estagiária ficou na varanda com Vanessa, e eu ouvi as duas conversando baixinho, e ouvi Vanessa dando risada de alguma coisa, e aquele som de riso saindo daquela casa naquela situação foi uma das coisas mais estranhas e mais bonitas daquele dia inteiro. A doutora Célia examinou o papel da Perpétua com luvas finas de látex, com uma lanterna pequena e potente que iluminou a letra de um jeito que eu não tinha conseguido com a luz do sol. Ficou em silêncio por um tempo longo, passando a lente pela superfície do papel sem tocar, lendo e relendo. Depois tirou as luvas. Me olhou. Iracema.
Isso é suficiente para reabrir o caso do desaparecimento. Não é prova de crime consumado, mas é declaração da própria vítima nomeando um suspeito. Em combinação com o boletim arquivado e o relatório que já temos, é suficiente para exigir investigação formal. E o Valdomiro? Ariovaldo perguntou. Valdomiro Canto tem passagem por irregularidade fundiária. Nada que resultou em condenação, porque as testemunhas sempre recuavam. Ela olhou para mim. Isso é o padrão dele. Intimidação suficiente para calar, não suficiente para deixar marca. Ele conhece o limite. E as moedas? Eu perguntei. As moedas são outra questão. Se são antigas o suficiente, podem ter valor arqueológico, o que muda a natureza jurídica delas. Mas isso é processo separado, mais longo. Por agora, o que importa é o papel e o nome. Ela olhou para o rancho ao redor, para as paredes de barro consertadas, às cortinas de flores azuis tortas e bonitas, ao fogão de barro com a panela em cima. Você reformou esse lugar, ela disse, com uma suavidade que não era profissional, era pessoal. Tô reformando, eu corrigi. Ela assentou. Quanto tempo você está aqui? Pouco mais de 2 semanas. Ela ficou quieta por um momento. Depois, o tertulino ficou 2 anos sendo consumido antes de ceder. Olhou para mim. Você chegou aqui há 2 semanas e já tem mais do que ele conseguiu em 2 anos. Não respondi. Não porque não tinha o que dizer, mas porque senti que aquelas palavras precisavam de silêncio ao redor para pousar direito. A doutora Célia e a estagiária foram embora no começo da tarde, levando o papel da Perpétua embrulhado em plástico especial, fotografado de dezenas de ângulos com equipamento próprio. O rosário ficou comigo, a pedido dela, porque ela disse que o objeto pessoal da vítima às vezes tem mais peso psicológico do que jurídico, e que eu entendesse isso como quisesse. Entendi como ela disse, do jeito que quisesse. Fui até o quintal depois que o carro delas sumiu na trilha. Fui até o ingá, me ajoelhei no chão, passei a mão na terra sobre a caixa enterrada. Terra seca, quente, com aquela textura de coisa que guarda segredo. Perpetua, eu disse. Não sei onde a senhora está. Não sei o que aconteceu, mas o nome da senhora foi ouvido hoje por pessoa que vai fazer alguma coisa com ele. Isso eu posso prometer. O ingá balançou levemente, mesmo sem vento perceptível. Fiquei assim, ajoelhada por um tempo. Depois, levantei. 3 semanas depois, a Polícia Civil do Maranhão abriu investigação formal sobre o desaparecimento de Perpétua Ramos, com Valdomiro Canto nomeado como suspeito prioritário. O promotor que assumiu o caso era de fora da região de São Luís, indicado pelo núcleo onde a doutora Célia trabalhava. Esse detalhe foi importante. Promotor de fora não tem dívida local. Não tem medo de nome que o vilarejo não pronuncia. A terra foi confirmada como minha por revisão cartorial que a própria investigação solicitou, porque grilagem de terra era parte do padrão investigado. 52 hectares, no papel, com nome, com registro, intocável. As moedas foram avaliadas por arqueólogo que veio de São Luís. Eram de fato antigas, do século XIX, com valor histórico além do material. Foram para a custódia do Estado, enquanto a origem era investigada, com previsão de indenização para mim como descobridora legítima. Não era fortuna, mas era mais do que eu tinha quando cheguei. Eusébio veio ao rancho uma tarde, sem avisar, com uma sacola de pão caseiro que a mulher dele tinha feito. Sentamos na varanda. Tomamos café. Não falamos muito. Mas antes de ir embora, ele ficou parado no terreiro por um momento, olhando para o rancho com aquele olhar de homem que está vendo alguma coisa que precisava ver. O tertulino ia gostar de saber, ele disse. Um dia a gente conta para ele, eu disse. Ele ainda está vivo. Eusébio me olhou. Isso a senhora não sabe. Não, eu admiti. Mas enquanto a gente não souber o contrário, vale acreditar. Ele ficou quieto.
Depois acenou com a cabeça de um jeito que era concordância e despedida ao mesmo tempo. E foi embora pela trilha, sumindo no mato como sempre, com o passo de quem carrega menos do que antes, mas ainda carrega. Clara nasceu numa terça-feira de outubro, no rancho mesmo, porque não deu tempo de chegar em Buriticupu. A parteira de Boa Esperança chegou 40 minutos depois que as contrações aceleraram, uma mulher de cabelos brancos com mãos que sabiam o que fazer sem precisar de instrução. Eu fiquei do lado de Vanessa o tempo todo, segurando a mão, falando baixo, dizendo as coisas que você fala nesses momentos, mesmo sem certeza se a pessoa ouve ou se vai lembrar depois. Quando Clara nasceu, o choro dela preencheu o rancho de um jeito que nenhum outro som tinha preenchido desde que eu tinha chegado. Um choro de coisa nova, urgente, viva, sem memória ainda do que dói. Ariovaldo chorou também, na porta do quarto, sem conseguir segurar. Eu não chorei. Fiquei olhando para a neta no colo de Vanessa, aquele ser pequeno vermelho enrugado, com as mãos fechadas em punho, como se já estivesse se preparando para alguma coisa. E senti uma coisa que só consigo descrever como liquidez. Como se alguma coisa que estava sólida e dura dentro do peito há muito tempo, tivesse encontrado temperatura certa para derreter. Clara luz. E Clara, eu disse baixinho, botando o dedo na mão dela, que fechou em volta com aquela força de recém-nascido que parece desproporcional ao tamanho. Bem-vinda ao rancho. Escrevo isso numa noite de novembro. Estou sentada na varanda, com a Clara dormindo no meu colo, embrulhada num pano de chita azul que Vanessa costurou. O rancho está com luz acesa na janela da sala, e do lado de fora, essa luz cria um quadrado amarelo no terreiro, como uma moldura de coisa que vale ser guardada. O capim balança com o vento da noite. Os grilos estão em volume de noite boa, daquele volume que já não assusta, que virou companhia. Lá no fundo, além da cerca consertada, o mato está escuro e quieto, do jeito que mato fica quando não tem mais o que esconder nas bordas. Olho para o quintal, para o canto do ingá, onde a terra sobre a caixa já está da mesma cor do resto, já misturada, já sem marca. Olho para o poço, que agora tem cobertura nova de madeira, mais firme, sem pedra em cima. Poço sem pedra em cima é poço que alguém está usando, que alguém está confiando. É poço que voltou a ser o que era. Fonte, não esconderijo. Penso na Perpétua. O caso ainda está aberto. Talvez fique aberto por muito tempo ainda, porque justiça no Brasil tem o passo de quem caminha em terra molhada. Vai, mas devagar, com esforço, deixando marca, mas sem pressa. Valdomiro Canto está sendo investigado, o que não é condenado, mas é diferente de intocado. É o começo de alguma coisa que ele não vai poder controlar com chapéu de couro e sorriso de ferramenta. Não sei se vou saber o que aconteceu com ela. Não sei se alguém vai saber, mas sei que o nome dela foi dito em voz alta, em cartório, em relatório de promotoria, em documento com carimbo e assinatura, que saiu do fundo do poço e foi para lugares onde ele não pode mais alcançar e apagar. Isso não é tudo, mas não é nada. Benedito aparece nos meus sonhos às vezes. Não fala nada. Só está lá, no jeito que ele ficava quando estava contente, encostado em alguma coisa, com os braços cruzados e aquele meio sorriso que ele tinha, de homem que encontrou o lugar certo para estar. Acordo desses sonhos com o coração pesado, mas não do jeito ruim, do jeito que coração fica quando recebeu visita boa e a visita foi embora, e você está ao mesmo tempo cheio e com saudade. Eu digo para ele em voz baixa nessas manhãs: "Tô bem, a gente tá bem." E acho, não tenho certeza, mas acho que ele sabe. Tem gente que pergunta, quando conto essa história, e tenho contado para pouca gente, só quem precisa ouvir, se eu tive medo. Eu digo que sim, que tive o tempo todo. Perguntam se arrependo de ter ficado. Eu digo que não, que nunca. Perguntam o que me fez ficar, no fundo de tudo, debaixo do medo e do cansaço e da incerteza. E aí eu fico um momento pensando
penso na caixa na parede, no papel da Perpétua, no rosário de madeira que ficou aqui comigo e está agora dentro da Bíblia de Benedito, os dois guardados juntos na prateleira da sala, a reza dele e a reza dela no mesmo lugar. Penso em Clara, com os punhos fechados e o choro urgente de coisa que acabou de chegar. Penso nas mãos de Benedito me massageando o pulso na escuridão sem que eu pedisse. E digo, me fez ficar saber que às vezes a gente chega num lugar sem entender porquê, e que o porquê aparece depois. Não sempre no começo, não sempre no meio, às vezes só no fim, e às vezes nem no fim. Às vezes você só sente que estava certo estar ali, que aquilo precisava de alguém e aquele alguém foi você, e que isso por si só já é razão suficiente para ter ficado. Clara mexe no colo. Eu abaixo os olhos para ela. Ela está dormindo, com aquela cara de bebê que dorme. Entregue, sem reserva, como quem ainda não aprendeu que o mundo às vezes não merece tanta confiança. Mas aprenderá. E quando aprender, eu estarei aqui para dizer que vale a pena mesmo assim. Que a terra guarda muita coisa, segredo, dor, ouro, semente, osso de defunto e raiz de planta nova, e que o que ela guarda na hora certa, ela devolve. Para quem souber esperar, para quem tiver coragem de cavar.